vida, para a tua casa, para a tua família nessa noite. Amém? Que essa noite seja uma noite abençoada sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre toda a tua parentela. Que o Senhor venha falar ao teu coração nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Seja bem-vindo, meu querido, minha querida, que está entrando conosco agora, que está adorando o Senhor conosco agora. Nós cremos em Deus que não falha. Nós cremos em Deus que jamais irá falhar. Por mais pressão que nós estejamos vivendo, por mais que situações nos digam ao contrário, eu quero te dizer que Ele permanece firme em nossas vidas. Essa luta me matar, desespero me abalar. Por mais pressão que seja uma situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Aleluia.
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, toda vida me alegrarei, toda vida me alegrarei, toda vida me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, toda vida me alegrarei, 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 toda vida me Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, toda vida me alegrarei, toda vida me alegrarei, toda vida me alegrarei. Aleluia, glória a Deus. Se alegre no Senhor, amigo. Se alegre nele, porque Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a fonte da nossa esperança, Ele é a fonte do nosso amanhã, Ele é a certeza que vai acontecer, Ele é a certeza que vai acontecer. Ei, Jesus. Aleluia. Sob a sombra de tuas asas, descansando em tua presença, onde quero cantar a canção do teu coração, liberdade a gerar.
sobre a sombra de tuas asas. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Eis-me aqui, amém? Diante de ti, abre meu coração.
Aleluias. Graça e paz mais uma vez, ótima noite para todos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Abra comigo sua Bíblia, 1 Timóteo. Amém? 1 Timóteo, queridos. Capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Alguém tem horas aí, por favor? 8 horas. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim: saudações iniciais, né? Começando o livro, né? Ou melhor, o início da carta. É uma carta que o apóstolo Paulo ele envia para Timóteo, assim se dizendo, o seu pupilo, o seu aprendiz, o seu escudeiro. Ele diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda carta de Paulo, praticamente, ele começa dessa forma, essa saudação. Ele sempre tem uma saudação que é característica de Paulo. Essa saudação é característica. Apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus. Ele é sempre cordial, né? Pelo poder que a mim foi dado. Como se diz, saudamos a amada igreja com a paz do Senhor, né? Apóstolo Paulo, ele tinha esse diferencial. Ele tinha palavras que diferenciavam ele de qualquer outro apóstolo, de qualquer outro discípulo, né? Não é à toa que é o maior escritor do Novo Testamento. E queridos, um dia eu estava me perguntando, como seria Jesus nos dias de hoje? Se Jesus fosse viver nos nossos dias de hoje. Ou o apóstolo Paulo vivendo nos nossos dias de hoje. Já parou para pensar nisso? Gente, eu acho que nós já tínhamos crucificado Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai contrário a muita coisa que a igreja tem pregado hoje. O apóstolo Paulo iria contra esse evangelho que muitas vezes tem sido pregado aí. Uma canção que eu ouvi esses dias, eu tenho ouvido muito ela, e onde diz que como pedir uma coroa para um Jesus que abriu mão da sua glória? Como pedir riquezas para um Jesus que não tinha nem onde recostar a sua cabeça? Sabe, queridos, viver em um apóstolo Paulo, um Cristo pelas ruas pregando, onde nós devemos abrir mão, onde nós devemos deixar de ganhar para que o outro ganhe. O apóstolo Paulo chegando e dizendo, não, interessa que ele cresça e que eu diminua. Vai falar isso no meio do ministério levítico de muitas igrejas. Vai falar isso para muitos pastores. Vai falar isso para muitos apóstolos, para muitos líderes. Você tem que sair de cena. Você tem que diminuir para que Cristo brilhe em você. Você tem que ser boca de Deus. Não, é pelo contrário, é Deus que é minha boca. Então, vamos voltar aqui na palavra. É uma saudação do apóstolo Paulo para quem? Para Timóteo.
E o que nós aprendemos aqui, queridos? Que apóstolo Paulo, quando ele escreve essas duas cartas para Timóteo, se você for ler primeiro Timóteo, 2 Timóteo, você vai ver que do início ao fim é um livro de instruções. É o apóstolo Paulo falando passo a passo para Timóteo como ele deve se portar diante da igreja. Como Timóteo deve se portar diante do povo. Queridos, do início ao fim é uma instrução, é uma admoestação do pai para o filho. É um forjar, é um molde de caráter aqui que está sendo moldado em Timóteo. E nós temos dúvida, será que tem alguma dúvida que Timóteo, ele se tornou aquilo que o apóstolo Paulo determinou e mostrou para ele? Um exemplo aqui no 1 Timóteo capítulo 3. A minha Bíblia tem vários títulos. E o apóstolo Paulo, ele vai mostrando aqui para Timóteo, vai chegar situações que você tem que agir dessa forma. Timóteo, vai ter situações que você vai ter que agir assim. Você vai ter que fazer desse jeito. Tem aqui mulheres na igreja. Então é o apóstolo Paulo falando para Timóteo: Timóteo, olha, as mulheres vão se portar assim, assado na igreja. Aí tem aqui no capítulo 3, instruções referente a líderes. Aí é o apóstolo Paulo falando para Timóteo: Timóteo, você vai se tornar um líder. Queridos, da mesma forma que Josué se tornou um líder segundo Moisés, Josué se tornou um líder no espelho que foi Moisés. Da mesma forma que o apóstolo Paulo se tornou um líder tendo o espelho Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vocês não conheceram Jesus. Vocês não viram Jesus. A conversão do apóstolo Paulo foi praticamente bem depois da morte de Cristo. Então o apóstolo Paulo iria pregar para pessoas que não conheciam, que às vezes não estavam ali naquele contexto, não andaram ali com Jesus. Então, como pregar, falar de alguém sem aquele alguém estar presente? Como você vai falar do seu pai ou da sua mãe sem que o seu pai ou sua mãe esteja presente? Você tem que ser muito íntimo, você tem que estar muito próximo dessa pessoa, você tem que conhecer essa pessoa para você falar de características que essa pessoa tem. E quando o apóstolo Paulo fala: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em outras palavras, vocês não conheceram a Cristo, mas vocês me conhecem. Façam o que eu faço. Fala o que eu falar. Coma do que eu comer. Beba do que eu beber. Vá aonde eu for. E deixe de ir onde eu deixar de ir. Que exemplo, hein? Quantos de nós podemos fazer isso no dia de hoje? Quantos de nós podemos subir no púlpito de uma igreja, de qualquer lugar que seja, para ministrar, para falar do evangelho e falar: olha, faz o que eu faço. Já vimos alguns para dar uma despistada e falam o seguinte: ó, não me segue não, senhor. Eu não sou ministério para você ficar me seguindo, não. Faz o que eu faço, mas não faz o que eu falo. Tem um negócio assim também, tem um ditado assim. Faço o que eu falo, mas não faço o que isso aí que falaram aqui comigo, que eu não guardei. Ué. Uma vez que o evangelho nos ensina diferente, temos que ter autoridade para ser como Cristo.
para falar como Cristo, para agir como Cristo. Por isso que muitos de nós, nos dias de hoje, quando falamos a verdade, nós somos criticados. O mundo se levanta contra nós. Sabe por quê? Porque a verdade dói, a verdade incomoda. Em primeiro lugar, a verdade, ela traz cura. Mas para curar tem que doer. Pergunta para alguém que sofreu queimadura. Como é que é o processo da queimadura? Para que haja uma regeneração, tem que passar por muita dor, muito flagelo. Tem que tirar muita carne podre, até que a carne nova venha brotar de novo. E depois venha brotar a pele de novo. E vai ter o quê? Cicatrizes. As cicatrizes vão continuar, mas não vai doer mais. E Paulo, queridos, quando ele escreve esse livro, quando ele escreve essa carta, Paulo estava em uma das suas viagens, ele estava em um dos seus cruzeiros. Paulo estava numa viagem missionária, regada a água de coco, em hotéis maravilhosos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Timóteo e 2 Timóteo, o apóstolo Paulo estava super entusiasmado. Porque se você for ler 1 Timóteo e 2 Timóteo, pela fala de Paulo, do jeito que Paulo está falando, queridos, esse livro traz uma paz. Esse livro traz uma tranquilidade nos nossos corações. Que quem está lendo esse livro só pode falar assim: esse cara escreveu esse livro, ele estava debaixo das asas. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse livro, ele estava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, me leva em verdes pastos. Estava tranquilo, mas não. Sabe onde o apóstolo Paulo escreveu 1 e 2 Timóteo? Ele estava preso. Ele estava numa prisão. Ele estava dentro de um cárcere. E na época de Paulo não tinha direitos humanos. Sabe como que eram as prisões? As prisões eram feitas debaixo de grandes salões. Era debaixo dos banheiros. Então as pessoas ficavam ali presas ali em um lugar frio, úmido, sujo e acorrentados. A alimentação era escassa. A pessoa estava condenada à morte ali praticamente, para que ficar alimentando? E ainda assim o cara tira tempo para escrever, encorajando um jovem: olha, permaneça firme nos mandamentos de Cristo, faça de acordo com o que o Evangelho tem sido pregado. Olha, Timóteo, as coisas não vão ser fáceis não. Timóteo, o que te aguarda é muita coisa, é muito difícil, meu filho, mas permanece firme. Timóteo, você vai encontrar isso e isso dentro da igreja. Mas Cristo nos diz isso e isso. Permanece firme. Olha, Timóteo, a situação é essa e essa. Queridos, imagina nós nos dias de hoje. Vamos nos colocar na situação de Paulo. O que nós faríamos? O quê? Olha o tanto de viagem que eu fiz. Essas viagens missionárias, fui para tudo quanto é lado aí. Igual a presbítera Geni ministrou alguns cultos atrás, falando das viagens de Paulo. Pelo amor de Deus, sofri naufrágio. A cobra vem e pica minha mão. Fui apedrejado a ponto de quase morrer. O barco quase afunda comigo de novo. Fui preso, fui solto, fui preso, fui solto. Fui chicoteado sem ter feito nada. Preguei o Evangelho, falei do amor de Cristo, tomando chicotada, torta e à direita. E depois de eu pregar o Evangelho, aqui que eu venho parar, aqui que vai ser o final dos meus dias.
Eu não vou falar desse amor de Jesus mais não. Não vou mesmo. Eu vou me calar, não falo mais. Muitos de nós no primeiro naufrágio já tinha pulado fora o quê? Vou não. Na primeira pedrada que nós tomamos hoje por causa do Evangelho, o que nós fazemos? Não, esse treino não é para mim não. Quando eu não estava na igreja, o treino não apertava tanto. Foi só aceitar Jesus que o bicho começou a pegar para o meu lado. Antes eu era perseguidor, e agora eu passei a ser perseguido? Não, esse negócio não está dando certo para mim não. Não quero. Estou fora. E todos quanto eu encontrar no meu caminho, eu vou falar para ele, olha, sai fora do Evangelho, porque o Evangelho é assim, assim, assado, o negócio é difícil, o trem aperta mesmo e tal. Sabe por que antes era mais fácil, meu querido, minha querida? Sabe por que antes a situação era mais cômoda? Porque antes você estava morto. Porque antes você não tinha fôlego de vida. Você já viu morto sentir dor? Você já viu morto passar por flagelo? Não. Mas a partir do momento que Cristo entra na sua vida, você passa a ter vida, você passa a respirar, você passa a ser um ser vivente, você passa a tomar decisões da sua vida. Porque antes quem tomava decisões por você era Satanás. Porque antes quem tinha o controle da sua vida era Satanás. Agora que Cristo te comprou, que Cristo te resgatou, Cristo pega o controle e entrega nas suas mãos, porque nós não somos chamados simplesmente como, fomos comprados como servos, mas Ele nos faz filhos dEle. Mas nós temos que ter a consciência que Ele é o nosso Senhor. Por mais que Ele seja o nosso Senhor, Ele não nos trata como servos, Ele nos trata como filhos. E juntamente com o encargo de filho, Ele nos dá vida, Ele nos dá um nome, Ele nos dá um caráter. Cristo molda em nós as características dEle, assim como Ele moldou em Paulo. Paulo estava morto, Paulo estava numa situação que ele estava cego, mas ele não entendeu que ele estava cego. Por que Jesus fez com que ele ficasse cego? Para ele entender que eu estou cego. Olha, eu estou cego. Como muitos de nós hoje temos olhos, mas não vemos, temos boca, mas não falamos, temos pés, mas não andamos, temos mão, mas não pegamos, temos conhecimento, intelecto, mas nós não falamos do amor de Deus. Por quê? Porque estamos cegos, porque estamos engessados. O que tem te engessado, meu irmão? O que tem te deixado aí preso? Olha o que você acha que o outro vai fazer, vai falar de você? As circunstâncias do dia a dia? Porque eu não sei falar. Qual é a prisão que tem te prendido? Qual é o laço que tem te deixado sem movimento? Não vai me falar que cadeias têm te prendido, porque eu conheço um homem que, quando as cadeias estavam te prendendo, ele começou a adorar, e as cadeias se abriram quando ele adorava. Enquanto ele clamava por aquele que pode todas as coisas em nós. Então eu quero te dizer que nos dias de hoje, infelizmente, é infelizmente mesmo, nós não temos desculpa. Nós não temos desculpas. Se no tempo de Jesus lá atrás já não tinha, olha como a situação só vai piorando. Antes era só o pai. Antes era só o pai. Teve uma geração que viveu só o pai. Depois teve uma geração que viveu o pai e o filho. A situação apertou um pouco mais. Aí eu quero te fazer uma pergunta. E essa geração de hoje, que tem o pai, o filho e o Espírito Santo e ainda não toma uma posição? Tem o pai, o filho e o Espírito Santo e para ele não faz diferença nenhuma.
Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ainda assim não toma um caminho, não toma uma decisão. Quero te dizer algo para você nessa noite. Jesus está voltando e o tempo de ensinamento acabou. Hoje não temos mais outros Paulos para ficar te falando, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não tem cartas sendo escritas para mandar, para dar direcionamento para a juventude, para que você abra os seus olhos. O Evangelho está sendo pregado, está sendo ministrado, nós estamos falando que Jesus muda, que Jesus transforma, mas que Jesus também vai ser juiz e vai condenar aqueles que não estiverem com Ele. Paulo foi o instrutor de Timóteo. Nós, nessa geração, temos sido instrutores de muitos. Temos falado do Evangelho, temos falado de Cristo. Mas muitos preferem ficarem inércios à situação. Isso não é para mim não. Essa palavra... Queridos, quero te dizer algo. Nós não estamos tendo mais tempo para ensinar. Sabe o que nós já estamos vivendo? Muitos ainda não perceberam. Sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo? O tempo que nós estamos vivendo é o tempo que quando Moisés chegou para o povo e falou assim, olha, é essa madrugada, viu? Você já está com o cordeiro morto? Eu nem matei o cordeiro ainda. É mesmo? Então, meu filho, eu não sei o que vai acontecer da sua vida. Muitos ainda nem estão com o cordeiro morto. Muitos ainda nem foram buscar o cordeiro. Você está esperando o quê para você buscar o cordeiro? O que você está esperando para fazer aquilo que te foi mandado? Uma vez que nós já estamos vivendo esse tempo, o cordeiro já não tem que estar morto não, o cordeiro já tem que estar sendo assado. Porque nós vamos comer ele depressa. Sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo? Tempo onde nós já estamos com as sandálias nos nossos pés, já estamos com os nossos lombos cingidos, o tempo que nós já estamos com o cajado da autoridade que nos foi dado nas mãos, só esperando a hora da partida. E quando a hora da partida for determinada, se você não tiver com a sua barriga cheia, se você não tiver bem alimentado, você não vai aguentar a caminhada. Ninguém vai parar no meio do caminho para te dar comida não, está ouvindo? Eu não posso tirar do meu para pôr na sua boca, porque você teve tempo para buscar o seu e não buscou, porque estava fazendo outras coisas. Você estava vivendo outra vida. E você acha justo eu tirar do meu pão para colocar na sua boca que não fez nada? Não, vai buscar o seu. Lembra lá das 10 virgens? 5 nécias e 5 prudentes? Eu não posso te dar do meu azeite, porque senão eu também vou ficar sem. Vai buscar para você, e quando você for buscar, vai ser tarde. Então, queridos, nós não estamos mais em tempo de ficar ensinando, de ficar pegando na sua mãozinha, de ficar te levando, de ficar insistindo com você. Nós não estamos mais nesse tempo. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra do Ocidente, e assim a vinda do Filho do Homem. Vai ser um piscar de olhos. As cartas já foram escritas, queridos. Tudo que tinha que ser anotado, tudo tinha que ser dito, já foi dito, está sendo dito. Só não vê quem não quer. Mas eu sou tão jovem ainda. Mas amanhã velho será. Até lembrei da música do Chaves. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Até para que isso se cumpra na sua vida, tem que ter obediência. Para que você se torne um velho cheio de graça. Mas eu sou jovem, tenho que viver muita coisa ainda. Aí que está o problema.
para não te dar uma desculpa, tinha aqui Timóteo. Timóteo começou a liderar, mediante as palavras que Paulo o ensinou, o que Paulo havia dito para ele. Olha, Timóteo, quando, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófilo, ou não seja criança, não seja menino, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Você acha que o apóstolo Paulo falou isso aqui para Timóteo ensinar para os outros? Não. O apóstolo Paulo estava falando isso aqui era para Timóteo. Ó, Timóteo, você quer ser um homem de Deus? Você quer fazer igual eu fiz? O apóstolo Paulo preferiu não ter esposa, mas uma vez que você tem a sua, honre-a. Você preferiu ter um esposo? Honra ele. Então, o apóstolo Paulo estava ensinando para Timóteo aprender e passar para outros, na sua juventude. Timóteo era jovem quando ele decidiu seguir a Cristo. Andar com Cristo. Quero ler com você aqui 2 Timóteo. Já está no 2 Timóteo. Estou correndo aqui. 2 Timóteo capítulo 2. Olha o que o apóstolo fala para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmiti a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Timóteo, escuta o que eu estou te falando. Pega o meu testemunho, trabalha em cima dele, e tudo aquilo que as pessoas viram em você, elas vão instruir para outros. Queridos, nós temos que ser testemunhas de Cristo aqui na face da terra. Se eu não faço isso, eu não estou cumprindo o propósito. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que o apóstolo Paulo está dizendo para isso? Timóteo, sua vida é Cristo. Sua vida é Cristo. Não se detenha, não deixe que nada ocupe a sua vida, ocupe o seu tempo. Fala do amor de Cristo, porque você foi chamado para isso. Tem escapatória para você não, Timóteo. Fala do amor dele. Fala quem é Jesus na sua vida. Timóteo, fala o que Jesus fez por você. Fala como Jesus transformou e transforma a sua vida. Mas quando, queridos, o dia a dia, as situações começam a se levantar, nós nos esquecemos para que nós somos chamados. Eu vou falar para vocês que durante um tempo da minha vida, bem curto, eu posso dizer que pode ter sido até horas, eu me esqueci para que eu fui chamado.
gente, eu sei que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para mim, mas por quê? Para quê? Para eu fazer o quê? Você já parou para pensar nisso aí, meu querido? A salvação, ela é de graça. A salvação é de graça. Mas na hora, e presta atenção, quando o negócio é dado de graça, a situação piora, não piora? Porque quando é um negócio que só quem tem dinheiro pode comprar, é uma coisa. Vamos colocar aí, digamos que vai ter um curso de qualquer coisa lá. Como é que é esse curso? Esse curso aí, ele custa dinheiro. Então, só quem tem dinheiro que pode fazer o curso, é ou não é? Quem está pobrezinho, não está sem o dinheiro, não pode. Então, quem não tem dinheiro, aí só que quem fez esse curso, que a coisa toda, lá na frente tem a graduação, tem os bônus, né? Porque você fez o curso. Aí você vai trabalhar, você chegou lá, aí falou o seguinte: eu estou vendo aqui no seu currículo que você fez o curso. Então você está apto a trabalhar. Digamos que o Gustavo, que está sentado aqui, que você não está vendo ele, chega lá e ele não fez o curso. Aí o dono da empresa vai olhar para você: mas você não fez o curso. Aí o Gustavo fala: mas eu não tinha dinheiro. Mas o dono do lugar é muito justo. Ele fala assim: mas espera aí, ele não fez porque ele não tinha dinheiro. Eu acho injusto, então, eu não deixar ele entrar. Então você pode entrar. E agora, quando o negócio é de graça? Tem escapatória quando é de graça? Aí teve o curso. Aí um foi e fez. Aí o Gustavo chega lá: eu não fiz o curso. Por que você não fez? Agora, se você falar que não tinha tempo, aí é outros 500. Porque preço não tem. Você podia ter feito. Tempo você arruma. Se for prioridade na sua vida, você vai arrumar um tempo, você vai fazer um jeitinho, você vai deixar de fazer alguma coisa, você vai acordar mais cedo, você vai sair mais cedo, você vai fazer, mas que você vai fazer, você vai. Agora, por causa de tempo e por causa de oportunidade, está dando para entender isso aí? Quando chegar aquele grande dia, você não vem chegar e falar assim: porque ninguém me falou, é porque eu não recebi nenhuma carta lá em casa, Paulo não me escreveu. É mentira. Porque nós tivemos o mesmo tempo, tivemos a mesma oportunidade, está sendo dada para todos. E encerrando aqui, eu gostaria de estar lendo uma das falas mais bonitas do apóstolo Paulo, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, quando ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida já é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quantos de nós podemos dizer isso? Jesus, combati um bom combate pelo Senhor. Estou encerrando a minha carreira, estou guardando a minha fé, com a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Essas falas aqui eram de um homem que estava preso, estava vivendo por toda situação que você possa imaginar, e ainda assim, ele não se calou diante da adversidade. Amém, queridos? Até aqui, tinha mais para falar, mas não vai dar tempo não. Essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração. O que eu tenho para te dizer nessa noite: desperta. Abre os seus olhos. Para de chorar a vida, para de reclamar das coisas. Para, em nome de Jesus, de reclamar das coisas. Eu não estou podendo, eu não consigo. Meu irmão, minha irmã,
Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós não sabemos o que é perseguição. Nós temos liberdade, nós somos um povo livre, nós podemos fazer. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Só para te dar um lembrete aqui, domingo, lógico, se você não tiver nada melhor para fazer, se você não estiver muito ocupado, não for fazer nada, se você estiver de bobeira em casa, se não for assistir o Faustão, não for fazer nada, às 19 horas nós vamos ter uma live aqui na igreja. A partir das 19 horas. Amém? Vai ser bênção. E coladinho com a live no culto vai ter o que? Santa Ceia. Olha que maravilha. Nós estaremos celebrando não somente a morte, mas sim a ressurreição daquele que vive, daquele que reina sobre as nossas vidas, Jesus Cristo. A partir das 19 horas, estaremos aqui neste mesmo canal, às 19 horas, para celebrar o Rei. Amém? Então, se você estiver em casa aí, de bobeira, não estiver fazendo nada, entra lá no Facebook, Ministério Apostólico Família de Deus, e no nosso Instagram, Apostólico Família de Deus, beleza? E lá você vai encontrar sempre, pode ter certeza, sempre, todo dia que você for lá, você vai encontrar uma palavra de Deus para a sua vida, tá? Então não é por falta de pão não, todo dia você pode ir lá. Interessante, querido, todo dia tem um pão novinho lá para você, todo santo dia tem lá, para você lá comer, fica à vontade, amém? Então são esses nossos avisos. Domingo, a partir das 17 horas, 17? 17 horas, nós da liderança estaremos aqui na igreja, para estar recolhendo os seus donativos, as suas primícias. Que primícia é essa, pastor? Primícia lá, o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo, que nós estamos destinando a fazer cestas básicas para famílias que estão necessitando. Amém? Então você que está juntando aí esse tempo todo aí, você que está sendo abençoado, vem abençoar. Amém? Traga aí o seu alimento para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça dele esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua família. E que o amor de Deus Pai, a graça e as doces consolações do Espírito Santo estejam reinando sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Graça e paz e uma ótima noite para todos.